Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus, nesse momento de transmissão da mensagem da celebração de nossa igreja neste domingo à noite. Quero dar a você as boas-vindas, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, para que você tenha momentos de paz, de tranquilidade, de alegria, que Deus fale profundamente ao seu coração durante esse momento de meditação que teremos. Hoje, nossa igreja está reunida online. Nossos irmãos, nossas irmãs, mandamos aqui nosso abraço a todos e todas. E desejamos que seja um momento de oração, um momento de devoção, em que Deus fale aos nossos corações com profundidade. Estamos dando sequência à série de mensagens sobre o tempo da criação, que nós estamos tratando através da abordagem que fazemos sobre a ecoespiritualidade. Ecoespiritualidade é um tema da teologia e nós queremos trazer esse tema que perpassa a experiência de Deus para a nossa experiência do cotidiano. Falar de ecoespiritualidade é um modo de falar de espiritualidade tendo em vista o cuidado com a criação. Não é só uma prática de devoção, mas uma prática efetiva de cuidado para que a gente possa falar a todos e todas sobre aquilo que Deus quer fazer em nossos corações, em nossa vida, como instrumentos de cuidado da criação. Então, nós estamos já na quarta mensagem dessa série. E hoje queremos falar sobre algo que tem acarretado uma discussão muito grande no âmbito da Organização das Nações Unidas e que tem a ver com as propostas dos encontros de estudos ecológicos que acontecem todos os anos. Como nós estamos vendo através do noticiário, o Brasil vai hospedar um desses encontros neste ano de 2025. E esse tema vai tratar e esse encontro vai tratar desse aspecto que vamos falar na nossa reflexão de hoje. E isso nos ajuda a pensar um pouco sobre qual é o nosso papel como cidadãos, como cidadãs, mais especificamente como cristãos e como cristãs, no cuidado com a criação. O tema da nossa mensagem vai ser colocado aqui para nossa reflexão, para que você possa ler o texto da Bíblia junto com a gente. Então, a série de mensagens chama-se Ecoespiritualidade. A questão aí da maneira como a natureza encontra-se desolada e qual é o caminho que nós temos para construir a paz com toda a criação. Esse é o tema da mensagem. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto dessa busca, que é a questão da construção da paz. Como que a gente constrói a paz nas nossas relações de cuidado com a criação? O texto que vamos ler encontra-se em Isaías, capítulo 32. Estamos fazendo uma análise exegética, cultural, teológica, devocional sobre esse texto para que a gente possa tirar as lições para o nosso dia a dia. Então, Isaías, capítulo 32, o verso 17 diz assim: O fruto da justiça será a paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Eu vou ler mais uma vez para que fique gravada no coração da gente. O fruto da justiça será a paz, o resultado da justiça será a tranquilidade e a confiança para sempre. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Olha, gente, a justiça
na maneira como a gente já falou na semana passada, do cuidado da criação, implica a gente superar alguns dos problemas que temos enfrentado na exploração dos recursos naturais. A humanidade vem tratando a natureza como uma fornecedora de recursos, como se os recursos naturais fossem inesgotáveis. Mas é preciso a gente lembrar que a justiça no cuidado com a criação tem que estar voltada para a produção da paz. Para que isso aconteça, é preciso também que a gente comece a pensar que só haverá paz com a criação na medida em que tiver garantido também segurança e bem-estar para toda a humanidade e para toda a diversidade da vida no planeta. Para que vivamos bem como seres humanos no mundo, é necessário que toda forma de vida também tenha oportunidade de viver bem. Não viveremos de forma segura e feliz se tivermos vidas correndo risco no nosso planeta. A humanidade está travando uma guerra sem sentido com a natureza ultimamente. Ultimamente só não, de alguns séculos para cá, desde o século XVII, século XVIII para cá, ela vem travando uma guerra suicida com a natureza. Quem está falando isso não sou eu, não, meus irmãos, minhas irmãs. Quem disse isso foi o secretário-geral das Nações Unidas a respeito das causas da atual crise climática. Ele disse exatamente o seguinte: a humanidade está a travar uma guerra implacável e destrutiva contra a natureza. O senhor Antônio Guterres, que é o secretário-geral da Nação Unida, disse isso em 17 de junho de 2021, por ocasião do Dia do Combate à Desertificação e à Seca no mundo. As consequências dessa imprudência humana podem ser constatados pelo sofrimento de muitas comunidades, de muitas populações ao redor do mundo, pelas perdas econômicas altíssimas de muitos países e também pela erosão acelerada da vida na Terra. A humanidade conseguiu fazer a economia crescer nos últimos 50 anos. Cresceu, inclusive, bastante. Mas o preço desse crescimento econômico deixou o planeta, destruído, e isso resultou em um custo enorme para o meio ambiente. Ao mesmo tempo em que a riqueza aumentou, a população dobrou, ampliando os problemas sociais e ambientais no mundo. Olha, gente, ainda existem 1,3 bilhão de pessoas que continuam na pobreza no mundo. Há cerca de 700 milhões de pessoas que passam fome. Existem, inclusive, 3 fatores que causam essa preocupação, que são emergentes na questão do cuidado com a criação no mundo. O primeiro fator é a atual crise climática, com a ameaça do aumento do aquecimento global em 3 graus de centígrados nos próximos anos, acima do nível considerado tolerável, que é de 1,5%. O segundo fator emergente é a devastação da biodiversidade, com mais de 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. A perda da biodiversidade parece que não é algo que deveria nos preocupar, mas, na verdade, é o sinal mais claro de que a natureza está sofrendo
por causa da ação humana. E o terceiro fator emergente, a terceira causa emergente, é a poluição. A poluição do ar, a poluição da água, dos mares, dos rios, dos solos, causando pelo menos 9 milhões de mortes todos os anos ao redor do planeta, prejudicando a produção de alimentos para todas as criaturas. Esses fatores afetam a vida e o bem-estar de pelo menos 3,2 bilhões de pessoas, na medida em que houve aumento de 29% na ocorrência de secas entre os anos 2000 e 2024. 40% das terras no planeta foram degradadas. As Nações Unidas estão preocupadas com isso. Por isso ela propõe ações que possam trazer um ambiente de paz para essa guerra que está sendo travada contra a natureza. Há uma necessidade de promover ações de paz em favor da natureza. Em primeiro lugar, é preciso promover a restauração dessas terras degradadas, entendem os técnicos das Nações Unidas. É preciso que haja um cuidado de forma acessível e democrática ao uso da terra, visando o combate às mudanças climáticas através da restauração dos ecossistemas, da melhoria na produção agrícola e também no apoio às comunidades mais vulneráveis, que são aqueles que trabalham a terra de modo tradicional, primitivo e que garantem a boa relação entre os seres humanos e a natureza. Uma segunda ação tem a ver com a mudança de paradigma econômico do mundo. Deixar de estar baseado no aumento do produto interno bruto e passar a considerar os prejuízos que o desenvolvimento provoca no meio ambiente. Tem danos e isso custa muito dinheiro para os sistemas econômicos. Mas há uma terceira ação proposta pelas Nações Unidas, que é tratar a Terra como um parceiro fundamental para a sobrevivência da humanidade, e não mais como um recurso a ser explorado. A guerra do homem contra a natureza é uma guerra contra nós mesmos. Trata-se de uma guerra sem sentido, uma guerra suicida contra a natureza, porque isso afeta a própria humanidade. Essa guerra contra a natureza está ligada à busca de progresso científico, que veio desde a modernidade para cá. A busca de desenvolvimento econômico, sobretudo a partir da Revolução Industrial, em nome do desejo por bem-estar, por tranquilidade, por uma vida de ócio, uma vida que pretensamente deveria sobrar tempo para a gente cuidar da gente mesmo. Falar do cuidado da criação é nos depararmos com o risco do conflito com os processos de secularização que estão engendrados a partir da modernidade, que foi lá no século XVII. Porque junto com esse avanço da guerra contra a natureza, também acontece um afastamento dos projetos divinos. Essa guerra travada com a natureza deve ser substituída por uma luta pela paz. Uma paz que seja duradoura, a partir de uma nova relação da humanidade com a criação. Como a Escritura nos mostra, principalmente naquilo que estamos lendo aqui no texto de Isaías, capítulo 32. O profeta Isaías anuncia
que o fruto da justiça é paz. A paz, a pacificação, só acontece quando há justiça. Quando a justiça é colocada em prática, isso resulta em pacificação da sociedade, da natureza, de todos os seres vivos. E também cria a esperança de dias melhores para todos e todas. Essa perspectiva de justiça que produz paz também inclui a biodiversidade, as condições de cuidado com a terra, a vivência das comunidades dos povos originários, que são aqueles que vivem da terra. A vida humana depende diretamente dessa relação com a natureza. O projeto criador de Deus se baseia em justiça e paz. O negócio é que a ação humana é que tem causado essa ruptura da harmonia da vida de toda a criação. O cenário de devastação em que se encontra a natureza e que se anuncia como cada vez mais sendo deteriorado ou aumentado, implica a ameaça a toda a forma de vida. Mas não é só isso. Compromete também a produção de alimentos, a subsistência de todas as criaturas da terra, a falta de pasto para os animais, a falta de recursos para a vida selvagem. Por essa razão, a gente precisa defender a diversidade que existe na natureza, proteger a diversidade, colocando o bem comum de todos os seres vivos em primeiro lugar. Reconhecendo que todos os seres têm o direito natural ao seu sustento. Esse é o princípio básico presente nas culturas dos povos originários, principalmente os povos latino-americanos, os chamados indígenas, que vivem do cuidado com a terra. Também das comunidades locais, por aqueles que vivem do cuidado da terra, de trabalhar a terra, como quilombolas, como comunidades rurais, e também aqueles trabalhadores, muitos deles sem terra, que cuidam e que dependem dessa relação de cultura agrícola familiar. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, nos convida a uma convivência de paz com toda a criação. O salmista um dia declarou: o amor e a felicidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. É o desejo do salmista. A paz, como resultado das práticas de justiça, não é uma mera ausência de guerra. Tanto Isaías quanto o salmista usam a palavra shalom. Shalom, ela é um conceito de paz que é bem mais profundo do que essa paz que o Ocidente aprendeu a cultivar. É um estado de totalidade de bem-estar, de segurança para todos e todas. A paz, como shalom, tem a ver com a restauração das relações que foram quebradas, como aponta o profeta e como aponta também o salmista. Isso também envolve a relação com Deus com base para a restauração de nós mesmos, com toda a criação, como aponta também o salmista. Jesus declarou que a paz é resultado da presença do Espírito na vida de quem confia em suas promessas e orientam suas vidas pelos seus ensinos. A paz, então, é um estado de tranquilidade da alma que tem a certeza de ter a vida transformada pelo Senhor. E para quem tem fé, a paz é uma dádiva que deve ser partilhada no mundo.
Jesus ensinou: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Por isso eu quero deixar aqui 3 lições da Escritura para que a paz com toda a criação seja alcançada a partir da nossa ação como cristãos e cristãs no mundo. A primeira lição é de que a paz é sempre resultado de esforço para desenvolver atos de bondade. A paz não nasce em meio à vingança. A paz não nasce em meio às disputas de poder. A paz não nasce em meio aos conflitos das sociedades. A paz é sempre resultado de pessoas bem intencionadas, visando o bem-estar de todos. A paz com toda a criação não é resultado de tratados de acordo de paz apenas. Eles são importantes. Embora seja necessário que as ações e organismos internacionais trabalhem pelo fim da guerra da humanidade contra a natureza, através de políticas públicas, de mudanças de paradigmas econômicos, a transformação que a natureza e a gente precisa envolve um esforço de cada pessoa no mundo, de todos nós. Cuidar da criação envolve um conjunto de atitudes que estão ligadas à bondade e ao amor. Atitudes nossas, que vêm de dentro da gente. Todas as culturas estão impregnadas desses atos de bondades, de amor à natureza, que são essenciais ao cuidado da vida. Cada expressão de vida importa para quem ama a natureza e para quem quer o bem dela. É preciso ouvir a experiência dos povos originários, das comunidades que vivem do cultivo da terra, para entender o clamor que vem da natureza. Deixo um versículo para a gente aprender essa lição. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduza à paz e à edificação mútua, diz lá Romanos 14, 19. A segunda lição que a Bíblia nos dá é de que a paz está relacionada com a consciência da nossa própria responsabilidade. Eu e você somos responsáveis pelo cuidado da natureza. E é o Senhor quem nos guia para uma mudança de mentalidade em relação a isso. Para que possamos ter a consciência mais profunda sobre nossa participação no cuidado da criação. Nós somos membros e participantes dessa grande família da criação, a família cósmica, do planeta, do universo. Estamos inseridos nele e por isso mesmo partilhamos das mesmas necessidades e das mesmas condições de vida. Nossa preocupação não deve ser somente restaurar as condições que levaram ao atual estado de desolação. É importante isso, sim, claro, sem dúvida. Mas, acima de tudo, precisamos também transmitir para as gerações futuras os valores que orientam as nossas ações no cuidado com a criação. O que nossos netos, nossos bisnetos vão dizer da nossa geração, dessa geração de hoje? O que nós fizemos com a natureza com a qual nós convivemos? Aniquilamos? Combatemos? Destruímos como se fosse numa guerra suicida? Quero deixar mais um texto da palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa consciência descanse em paz. É isso que o Espírito quer fazer com a gente. Dar essa consciência de dever cumprido, de cumprir com a nossa parte, de fazer aquilo que é necessário. O texto encontra-se em Romanos, capítulo 5, verso 1.
E há uma terceira lição que eu quero ressaltar aqui, do que a Bíblia nos ensina sobre a paz com a criação. Olha, gente, a paz é sustentada pela ação de Deus na nossa vida. Se você permite que Deus haja em sua vida, que o Senhor seja o Senhor da sua vida, então começamos a ver uma revolução pacificadora a partir de você. A paz com toda a criação requer de cada um de nós iniciativas transformadoras. Jesus deixou uma mensagem de paz para toda a humanidade, baseada na transformação de cada um de nós. Se desejamos a paz para toda a criação, essa paz precisa começar em nós mesmos. A paz para toda a criação emerge do nosso trabalho em favor da justiça, em favor da solidariedade, em favor da reconciliação da gente com Deus e com a sua criação. Deixo o texto da palavra de Deus que nos aponta para essa reconciliação da gente com Deus. Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Nós estamos falando aqui de lições que a palavra de Deus nos aponta para vivermos em paz. É próprio do crente, é próprio do cristão lutar pela paz. Essa guerra contra a natureza não cabe nas ações cristãs do mundo. Não haverá paz para a natureza e para as formas de vida enquanto não forem praticados os atos de justiça em favor da criação. O alerta da Escritura é que a justiça é semeada em meio a uma cultura de paz, em um contexto de pacificação. E foi isso que Jesus deixou claro. Ele disse que os pacificadores são bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele nos chama a fazer isso. O apóstolo Tiago, ele diz em sua carta: "Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz." Tiago 3,18. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ser uma realidade no mundo a partir de nós mesmos. Por isso, eu quero convidar você a orar ao Senhor, a colocar a sua vida diante de Deus, para que Deus a use para ser um pacificador no mundo. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor Deus e Pai, que a tua paz reine nos nossos corações. Que a presença de Jesus na nossa vida crie em nós uma consciência de justiça, para fazermos justiça com a criação que o Senhor colocou como espaço da nossa existência. Guarda, ó Deus, a cada um de nós, para que sejamos pacificadores dentro dessa relação de exploração, de destruição da natureza, como a gente vem assistindo nesses tempos em que nós vivemos. Nós pedimos, ó Deus, que haja paz com toda a criação. Dá-nos essa consciência, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero lembrar a você que no próximo domingo estaremos juntos em nosso espaço. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Teremos a celebração da Ceia do Senhor e teremos também a nossa confraternização, que é uma característica das nossas reuniões. Seremos abençoados aí também com aquele gostoso cafezinho que sempre está lá conosco, e você poderá então passar momentos agradáveis na presença de Deus, adorando o Senhor, louvando o Senhor
e dando continuidade a essa reflexão bíblica que estamos fazendo do tempo da criação sobre ecoespiritualidade. Espero que esteja fazendo bem para você, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.